Boa noite a todos. A mensagem que nós trouxemos para essa noite, ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, é a leitura 144, em que Emmanuel vai fazer uma pergunta: que temos com Cristo? E aí a gente traz essa reflexão para os nossos tempos atuais. Nós acabamos de virar um ano, concluir uma etapa, um ciclo assim nas nossas vidas. Muitas pessoas neste final de ano, nesse início de ano, fazem aquele balanço, aquelas reflexões, aqueles planejamentos, fazendo metas, estipulando várias questões para o seu ano vindouro, ou seja, para o ano que se inicia, para as questões para a sua vida. E essa reflexão ela é oportuna, mas ela precisa de fato ser concretizada primeiro no íntimo nosso. E esta mensagem que Emmanuel vem nos ofertar no livro Caminho, Verdade e Vida, nesta reflexão, o que temos com Cristo, ele vai justamente fazer uma análise, uma reflexão de quando ele chega num ambiente e ele depara com uma situação e os espíritos que estavam manifestando, obsediando, comportando de certa forma não bacana, vamos pôr assim, eles questionam: sabemos quem és tu, Senhor, sabemos que és o Santo de Deus, veio por acaso, vamos dizer assim, acabar conosco, importunar-nos, veio prejudicar-nos, Eles vão trazer essas reflexões. Que temos contigo, Cristo, ó Santo de Deus? Então Emmanuel vai lá e traz para nós esta reflexão que temos com Cristo. Mas ela é oportuna para nós, para a nossa reflexão, e não é para a gente pensar lá nos tempos antigos, na mensagem que Jesus trouxe para um povo daquela época, que na verdade nós podemos assim entender que também fizemos parte. Talvez estávamos lá como um desses que questionou: o que queres tu conosco, quem és tu, que temos contigo? Então chegou o momento de nós realmente refletirmos muito daquilo que nós conversamos aqui ainda há pouco, de analisar conosco mesmo, na nossa intimidade, como nós temos agido para sentir de fato a presença de Jesus em nossas vidas. O que nós temos com Cristo, afinal? Ou o que nós precisamos fazer para ter com Cristo, afinal? Para de fato vivenciar os ensinos que Jesus trouxe, nos legou e nos oportunizou. As palavras de vida eterna, conforme a doutrina nos coloca, essa reflexão ampla e profunda ao nosso entendimento. Em várias passagens do Evangelho, nós vamos ter referências, situações deste convite ao despertar da nossa consciência para o entendimento maior do que nós devemos fazer para com esse caminho com Jesus. No Livro dos Espíritos, nós falamos ainda há pouco sobre o Livro dos Espíritos. Na pergunta 625, Kardec questiona aos espíritos qual é o modelo e guia a ser seguido. De todos os espíritos que nós assim vamos trazer a uma reflexão, podemos refletir, pensar, qual é esse o espírito que serve de modelo e guia para todos nós? Kardec perguntou isso na codificação da doutrina espírita, em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. A pergunta 625, qual é o guia modelo da humanidade? E os Espíritos respondem: vede Jesus. Resposta mais curta do Livro dos Espíritos: vede Jesus, ou seja, é Jesus. Esse é o exemplo do qual todos nós precisamos buscar sentir de fato. E aí a gente vai trazer também, dentro dessas reflexões, esse bate-papo, para nós entendermos um pouco o nosso compromisso, o nosso caminhar com Jesus. Tem a passagem do Evangelho, onde há um diálogo entre um doutor da lei com Jesus, no momento em que esse doutor da lei interroga Jesus. E doutor da lei naquele tempo, alguém que já conhecia sobre as leis, já sabia
dentro da lei de Moisés, que não deveria adulterar, que não deveria matar, que não deveria fazer algo errado. Vamos pensar assim. Então já tinha o entendimento da lei, a lei de Deus. E ele questiona a Jesus o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna. Vamos pensar nesta pergunta para todos nós. O que precisamos nós fazer para ganhar a vida eterna? O que cada um de nós precisa fazer, construir, desenvolver para ganhar a vida eterna? Ainda há pouco nós demos aqui a reflexão sobre o Livro dos Espíritos, também na pergunta 919, quando Kardec traz esse questionamento. Veja bem, Kardec, de forma brilhante, ele ali nas suas reflexões, depois de 918 perguntas ali, formulando o Livro dos Espíritos, codificando, ajustando as perguntas, vai lá e coloca assim, claro, o que nós temos que fazer? Ou seja, para poder, nesse sentido que nós estamos conversando, qual é o esforço que nós temos que fazer para, assim, de fato, conseguir refletir melhor? E aí Kardec pergunta, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, qual é o meio prático temos nós de nos melhorar nesta vida, ou seja, enquanto aqui encarnado e desencarnado, porque vida no sentido de existir mesmo. O que nós temos que fazer? Qual é esse meio prático temos nós de melhorar nesta vida? E não é só melhorar nesta vida, ele ainda coloca resistir ao arrastamento do mal. Resistir àquilo que ainda nos leva às tentações, conforme Jesus coloca. Resistir àquilo que ainda faz com que nós venhamos a cair, a equivocar, a errar, a agir como filhos pródigos ainda, querendo viver no mundo, abraçando todas as coisas e não entendendo que aqui estamos realmente numa passagem evolutiva. Santo Agostinho traz a reflexão dizendo que o conhecimento de si mesmo, nos conhecer a nós mesmos. Então, para a gente resistir a essas tentações que Jesus coloca, a esse querer ainda fazer o mal. Por que querer ainda fazer o mal? Porque, de certa forma, conforme Paulo coloca, nós ainda estamos lutando contra esse não querer fazer o mal. Nós não queremos fazer o mal, mas ainda fazemos, porque nós estamos lutando, conforme Paulo coloca, o mal que eu quero, o bem que eu quero, esse eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque ainda estamos propensos ainda a caminhar nesse sentido equivocado. Mal em todos os sentidos. Vamos pensar assim, quando a gente fala algo que depois vai refletir, não deveria ter falado. Agiu, falou alguma coisa que não deveria ter falado. E aí a consciência começa a acusar, porque já está brotando o autoconhecimento. Já está brotando essa análise de perceber que não deveríamos ter falado. Agora, o esforço nosso, conforme nós falamos mais cedo aqui na pergunta 642, que para agradar a Deus e resguardar a nossa posição futura, basta não fazer o mal, é nos esforçar para fazer o bem no limite das nossas forças, porque seremos responsáveis por todo o mal de não ter feito o bem. Então, se nós não nos esforçarmos para fazer o bem, a nossa consciência vai mostrar para nós que ainda estamos fazendo o mal. Que cabe a nós agora despertar a consciência para buscar fazer o bem. Então, nesta passagem do Evangelho, onde Jesus devolve ao doutor da lei a reflexão, por isso Jesus, de certa forma, ele devolve para nós, para que nós possamos pensar, para que nós possamos analisar,
para que nós possamos trazer para o íntimo, nos conhecendo e perceber o que nós podemos nos esforçar. Então ele devolve ao doutor da lei. O que é que está escrito na lei? Se você é um doutor da lei, ou seja, o que está escrito lá na lei? Descreve como está escrito na lei. E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Percebe? Que ele já sabia o que a gente precisa fazer para ganhar a vida eterna. A pergunta nós fazemos, nós temos a resposta. Agora, o como fazer é o que Jesus devolve para ele e para todos nós na segunda reflexão. Como você a lê, ou como a entende, ou como a compreende, ou como tem praticado. Então, como nós temos nos esforçado para praticar o que está escrito na lei, para que nós realmente venhamos a compreender o que nós temos com Cristo. O que nós podemos fazer para, de fato, compreender e ter com Jesus. Esta passagem é muito oportuna para todos nós. E aí, o doutor devolve de uma forma ignorante, como muitos de nós ainda agimos de forma ignorante. Eu nem sei quem é meu próximo. Quem é meu próximo? Percebe? Nem sei quem é o próximo. Ou seja, eu não sei com quem eu tenho que agir dessa forma. Eu não sei ainda com quem eu tenho que trabalhar esse sentimento, sentir isso. E aí Jesus traz a passagem da parábola do bom samaritano. E nesta reflexão, ele vai trazer 3 situações para nós. Quando ele coloca que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade, todos sabem, que fica a 2.500 metros acima do nível do mar. Ou seja, ela está acima. Vamos pensar assim, nas montanhas, no alto. Jericó é uma cidade que se encontra a 250 metros abaixo do nível do mar. Então ela está bem abaixo. Vamos pensar nessa simbologia, nós falamos aqui mais cedo sobre o céu e o inferno. Descer de Jerusalém para Jericó é descer de um nível de consciência para um nível baixo de consciência. Jericó simboliza o mal nesse sentido. Jerusalém, o sagrado. Então, a gente baixar a nossa vibração nesse sentido, que Jesus vai traçar nesta parábola, para a gente entender esse propósito de qual é o caminho que nós devemos seguir. Quando ele fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó, em momento algum Jesus traça quem é este homem. Pode ser eu, pode ser um de nós aqui qualquer, pode ser qualquer pessoa. Por isso Jesus diz que um homem, um certo homem, qualquer um descia, qualquer um de nós podemos estar nesse movimento de descer consciencialmente. A mesma questão, o filho pródigo na parábola dos 2 filhos, afastando-se da casa do pai, indo para terras longínquas, levando uma vida de qualquer maneira ou buscando o seu prazer de qualquer custo. Levando uma vida sem sentido pela busca espiritual. E aí Jesus vai dizer que, da mesma forma, descia um fariseu. Então, se ele estava descendo, consciencialmente, ele estava na mesma posição desse homem que descia, buscando caminhos equivocados. Por isso que ele passa e nem faz nenhum movimento para ajudar esse homem caído. Porque às vezes nesse mesmo propósito, o outro não para ajudar. E aí da mesma forma Jesus diz que um levita, que também era um doutor da lei, alguém que já tinha a compreensão da lei, também está no movimento de descer
para Jericó. E não para, não ajuda, não faz nada. E Jesus vai dizer que um samaritano, alguém naquela época que era colocado como um homem de má vida, uma pessoa que não tinha escrúpulos, vamos colocar assim, uma pessoa mal vista pela sociedade, ou que não tinha, vamos colocar assim, muitas amizades. E Jesus fala que ele estava viajando por ali. Jesus não usa o termo que ele estava descendo e nem muito menos diz que ele estava subindo. Jesus diz que ele estava viajando por ali. Por que Jesus vai dizer que ele estava viajando e não subindo e não descendo? E por que o samaritano passa, acolhe? E aí nós vamos entender o que é ser um samaritano, o que é ter com Jesus nesse propósito. Porque alguém que se encontra num movimento já diferente, não está descendo, mas já se encontra consciencialmente buscando um crescimento para a sua vida, buscando entender que é fazendo ao outro o que se quer a si mesmo, é servindo ao próximo, como Jesus coloca, que nós vamos crescer consciencialmente. Por isso Jesus vai dizer que se a gente for lá e visitar um doente, visitar um enfermo, alguém no presídio, se a gente for lá e, de certa forma, hospedar uma pessoa de fora, ou se a gente levar o alimento ou a bebida para aquele que está necessitado, a ele a gente está fazendo isso. Porque nesse propósito Jesus vem nos colocar como todos irmãos necessitados uns dos outros, sabendo que em determinado momento alguém de nós possa vir a cair e precisar desse apoio, desse amparo, desse auxílio em algum momento da nossa caminhada. E essa importância de entender quem é o nosso próximo vai fazer com que a gente construa, de certa forma, as positividades ou as virtudes que nós devemos assim desenvolver em nós. Esse é o propósito que a doutrina traça como parâmetro de Jesus, como amar-nos uns aos outros, para a gente entender o nosso propósito evolutivo. E aí Jesus, em vários outros momentos das passagens do Evangelho, vem construindo isso conosco, mostrando para nós o que nós precisamos fazer. A passagem do Evangelho que ele nos convida a edificar a casa sobre a rocha, ou seja, a fincar raízes mais profundas, a desenvolver em nós as possibilidades que vai nos dar esse amparo, esse sustento, essa possibilidade cada vez mais de servir, de caminhar adiante, de seguir, de fazer o bem sempre. Então, nesse contexto, o bom samaritano, e Emmanuel vai trazer para nós no livro Psicologia da Caridade, ele enfatizando a importância desta psicologia da caridade, é justamente refletir, ir e fazermos como ele fez, agir de certa forma desse mesmo jeito, para que a gente possa realmente entender os nossos propósitos. E aí vamos assim, nesse entendimento, conforme Santo Agostinho traça esse autoconhecimento para nós, nos conhecendo, para a gente conhecer ao outro, entender a necessidade do caminhar um com o outro na nossa relação, na nossa construção afetiva. Nós somos muitos de falar do fracasso do outro, daquilo que o Evangelho coloca para nós, de olhar o cisco no olho do outro e de esquecer aquilo que está travando em nós, enxergar as questões que cabe a nós enxergar em nós mesmos, sem apontamentos, porque Jesus nos convida à reflexão. Se nós erramos, reflita, que é o que Santo Agostinho está colocando, analise e veja o que pode fazer para consertar. Nesta passagem, na parábola do filho pródigo, o filho mais novo, quando ele está caído em si, é justamente esse momento de análise da sua consciência, de refletir as ações que tem feito e do esforço para levantar, ou seja, para modificar o caminho,
para resolver os seus conflitos e entender as suas possibilidades, sem se condenar, sem ficar no movimento da autoculpa ou da desculpa. Porque muitos vão ficar caídos, lamentando a vida, a situação que está vivenciando, mas sem se esforçar para levantar de novo e seguir adiante. É aquela reflexão, a vida não para, o mundo não para as nossas questões, e cabe a nós resolvê-las e trabalhá-las. Então Jesus nos convida a buscar a reflexão sem nos condenar. Errei, fiz coisas que não devias, ok, então cabe a mim levantar-me e ter convosco, ou seja, me esforçar para trabalhar, para consertar, para corrigir. Aí muitos vão dizer assim, mas o outro falou isso para mim, enquanto o outro não pedir desculpas, eu também não a perdoo. A mágoa está conosco, não é com o outro. E aí eu trago uma metáfora, uma reflexão para nós entendermos. Fala sobre a metáfora da laranja. Você pega uma laranja e espreme o mais que você conseguir. Espreme a laranja, pega ela e vai espremê-la com a força que você conseguir, vai espremendo. Não vale colocar naqueles negócios lá de fazer suco, né, Humberto? Tem que espremer literalmente. Então você vai espremer essa laranja o máximo que você consegue. E aí você pergunta, o que vai sair? E o que sai quando se espreme uma laranja? Nós vamos espremer a laranja até sair dali o caldo. O que sai de uma laranja? Suco de laranja, não é isso? Pois bem, nunca, não importa quantas vezes a gente espremer essa laranja, não vai sair suco de maçã, não vai sair suco de uva, não vai sair qualquer outra coisa que não seja suco de laranja. Você nunca tirará de uma laranja suco de uva. Ou seja, a única coisa que nós podemos tirar de uma laranja é, de fato, o suco de laranja. E a próxima pergunta que nós precisamos fazer para essa nossa despertar consciencial, para essa nossa busca do autoconhecimento é por que, quando você espreme uma laranja o mais forte possível, sai suco de laranja? Parece banal, parece assim algo, que coisa mais esquisita, né? Essa reflexão é de um companheiro que fez uma palestra em Toronto, no Canadá, e ele diz assim, fiz essa pergunta uma vez em Toronto, e uma garotinha que na primeira fila estava sentada, disse assim, que idiotice. Ela disse, é o que está dentro, tem que sair suco de laranja, porque é o que está dentro. E ele diz assim para ela, bem, você é bem esperta, você falou certo, a verdade, a razão é essa, tem que sair suco de laranja ao espremer, porque é o que está dentro. Agora vamos ampliar essa metáfora para essa reflexão que nós estamos trazendo sobre nós mesmos, e alguém te espreme, alguém diz algo sobre você que você não gosta, alguém se comporta de certa maneira, de uma forma que você não agrada, de forma ofensiva. Alguém faz algo que te diz algo que te magoa e você fica com raiva, com ódio, com amargura, te dá tensão, te dá medo, ansiedade, estresse. E de imediato você diz, a razão disso sair de mim é por conta de como ele disse isso, a forma como ela disse aquilo, ou porque fizeram isso, aquilo comigo. Mas a realidade, a verdade é o que sai, é o que está dentro. O outro não tem poder de agir sobre nós. Da mesma forma, nós falamos aqui mais cedo, os espíritos não têm poder de fazer a gente fazer as coisas se isso já não está conosco, se nós já não trazemos a tendência a essas questões. Então, nesta reflexão, o que sai é o que está dentro. Jesus diz que a boca fala o que está cheio o coração.
Então chegou o momento de nós refletirmos e analisarmos o que estamos falando. Esse falar que Jesus coloca não é só o que a gente fala, ele está trazendo algo mais profundo. É como a gente entende, é como a gente faz, é como a gente se comporta, é como a gente tem vivenciado, é como a gente tem agido, como a gente se comporta em relação a tudo isso. Nós falamos aqui mais cedo sobre o dar a outra face. Que face nós estamos dando? Devolvendo com a mesma moeda ou conseguindo encontrar esses meios mais práticos para melhorarmos enquanto aqui estamos nesse propósito evolutivo, nos esforçando para fazer o bem no limite das nossas forças, para colocar para fora as virtudes que nós temos que desenvolver. Desenvolver a paciência, a compreensão, a tolerância. Trabalhar esses sentimentos que cabe a nós. Por isso Jesus vem nos convidar a esta proposta, a esse convite, para que nós possamos despertar e analisar no nosso íntimo, nesse encontro com a nossa essência, quando ele diz, entra para o teu aposento e orando em secreto, ora ao Pai. Ora ao Pai. E aí ele vem nos dizer para entrar para o aposento, nesse orar em secreto, é quando a gente encontra com a nossa essência e ali a gente vê o que tem para corrigir ou não. Porque ele traz numa passagem do Evangelho, onde ele diz assim, antes de ir ao altar, e esse altar referindo a qualquer situação, aqui a casa espírita, esse momento, né? Eu costumo dizer sobre as questões do passe, a importância dele para nós, mas muitas das situações, muitos buscam o passe para poder aliviar algum mal-estar que estava no dia a dia, por perturbações ou situações da vivência, atritos, conflitos do dia a dia, estresse do dia a dia. Por exemplo, vou lá hoje para tomar um passe. E aí Jesus diz, antes mesmo de vir ao altar, analise antes de deixar a sua oferenda, analise qualquer situação que impeça de receber isso. Essa questão que ele está colocando é justamente esse encontro da gente analisar, antes de vir pedir qualquer coisa, analisar por que às vezes a gente nem está recebendo, porque ali tem algo impedindo. E essa mágoa que está sobressaindo, esse mal-estar de às vezes não trabalhar a humildade, ir lá pedir desculpa, pedir perdão, é o que está impedindo de receber. E aí ele vai dizer para nós, na passagem do Evangelho de Lucas, quando ele coloca justamente nesse sentido de entrar para o aposento, ele diz que em muitas das situações nós não pedimos em nome dele. Ele diz que nós não recebemos porque nós não pedimos em nome dele. Esse em nome dele, ele não está dizendo no sentido da boca para fora, mas é do íntimo realmente. Porque para a gente pedir algo, faça ao outro que se quer a si mesmo, é a gente analisar se esse algo que nós vamos pedir para nós também vai servir para o outro, vai ser útil ao outro, vai promover algo de bom ao nosso próximo também, e não só a nós mesmos. Se isso é vantajoso nesse contexto para nós ou não. E aí a gente vai entendendo nesses contextos, nesses propósitos, o que é perceber o Evangelho em nós, o que é sentir de fato o Evangelho em nós, o que é trabalhar esse sentimento conosco. Outra passagem do Evangelho de Jesus, numa das narrativas sobre o fracasso de Pedro, Emmanuel traz para nós uma reflexão no livro Pão Nosso, e Humberto de Campos também, o espírito Humberto de Campos, através do Chico, no livro Boa Nova, no capítulo 26, ele vai tratar sobre a negação de Pedro.
e ele coloca várias situações onde houve aqui aquela questão com Pedro, e a gente acha que, de fato, se nós não estamos também agindo, negando a Jesus conosco esse tempo todo. Jesus vai trazer para Pedro uma reflexão profunda, e ele, Humberto de Campos, coloca neste livro Boa Nova para nós, onde ele coloca que a inquietação de Pedro, Jesus colocando para ele, se faz credora de novos ensinamentos. E Jesus diz assim para Pedro: a experiência te ensinará, porque em verdade te afirmo que esta noite, o galo não cantará sem que tenhas me negado 3 vezes. E aí Pedro debate com Jesus: julga-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? O que é negar Jesus na nossa reflexão, quando a gente percebe que nós não estamos agindo de certa forma com o próximo como Jesus ensinou? E aí Jesus traz para ele: não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem no mundo, ele é mais frágil do que perverso. Essa é a reflexão. Mais frágil nesse sentido que ele coloca. Ainda estamos conforme a pergunta 115 no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se dos espíritos uns teriam sido criados bons e outros maus. Deus não criou o mal, mas nos criou livres para escolher. Na pergunta 122, no Livro dos Espíritos, Kardec vai trazer para nós a reflexão que os Espíritos dizem, que nós temos a liberdade para escolher. Deus nos dotou desta liberdade de escolha. Vamos trabalhar essa liberdade lembrando do filho mais novo na parábola. Quem pediu para sair de casa? Quem que escolheu ir para o mundo? Foi o pai que obrigou ele, vai embora para o mundo? Ou foi ele que pediu para sair? Pediu a parte que lhe cabe e foi para o mundo. Então nós temos a liberdade de escolher. E por que o pai na parábola não impede o filho de ir para o mundo? Porque esse pai não é um pai qualquer. Esse é Deus, nosso Pai. E Deus não vai impedir-nos de fazer as nossas escolhas. Mas Ele nos dotou também na nossa consciência, conforme a pergunta 621 vai colocar, nos colocou na consciência a lei da responsabilidade. Nós temos a lei de liberdade para fazer o que bem quiser, mas teremos a responsabilidade sobre as nossas ações. Somos os responsáveis por tudo o que fizermos. É a cada um segundo suas obras. O que é que nós temos obrado, ou seja, o que nós temos feito? E aí, nesse entendimento que Humberto de Campos traz sobre esta passagem, este momento ele foi significativo para Pedro e é para nós, pois ele que havia dito que daria a vida por Jesus, o negou por 3 vezes. Ou seja, Pedro se vê nisso. Então, no momento em que ele cai em si e percebe o que tinha feito, ele chora amargamente. Pedro consegue se aproximar onde estava Jesus, o vê ao longe, olha de longe e vê Jesus, que Jesus está olhando para ele. Nesse momento, ele ouve na acústica da consciência exatamente a frase: o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Ou seja, Pedro não quis agir por maldade, por perversidade, mas por ignorância, por ainda de fato não estarmos preparados para esse objetivo. Então, o que esse fato com Pedro tem a ver conosco? Nós também temos medo em muitas situações que aconteçam coisas desagradáveis conosco, que chamamos de coisas ruins ou desgraças, como se coloca. Isso gera, uma certa forma, uma alienação, pois é impossível nós estarmos vivenciando num mundo de expiações e provas e somente nos acontecer coisas boas. Não vai só acontecer coisas boas, mas temos que estar preparados
para que quando as coisas que ao nosso ver dizer são ruins, possamos trabalhar o que Jesus nos convida da fé que move montanhas, ou seja, a fé que vai nos resguardar a possibilidade de passar por essas turbulências, por essas dificuldades, por essas provas, por essas experiências de forma mais serena, mais consciente, entendendo que isso veio para o nosso aprendizado, que isso veio de certa forma para que nós possamos refletir e analisar, ou conforme muitos colocam, certo livramento, ou para um ajuste, para que nós possamos perceber qual é o caminho que estamos seguindo. Olha o filho mais novo caído em si, quando ele percebe a vida que ele estava levando e ele analisa para ver onde é que ele ia ter a felicidade plena. Pergunta 614, Livro dos Espíritos, Kardec questiona como é entendida a lei natural. E os Espíritos vão dizer que é a única para a nossa felicidade. Quando a nós dela fugimos ou desrespeitamos, nós somos infelizes. Caído em si, o filho mais novo percebe a infelicidade que ele estava vivenciando por desrespeito, por descumprir esse mandamento da lei, por não fazer o que lhe cabe nesse propósito evolutivo. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, Jesus diz assim aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tomar sobre nós, nesse sentido que Jesus coloca, ele traz para nós esse ensejo para dar a todos nós essa lição. Se alguém quiser segui-lo, deve renunciar ao seu ego, aos seus medos, às suas inseguranças, a tudo aquilo que dificulta a nossa caminhada, a suavizar o nosso fardo. Por que ele coloca como fardo? Porque é algo que está pesando. E vai pesando porque nós estamos querendo levar adiante situações que a gente precisa resolver, se libertar. No dizer de Jesus, na parábola do joio e do trigo, é trabalhar o sentimento desse joio que ainda sobressai no propósito do trigo, que seriam as virtudes a ser desenvolvidas. Então nós vamos nesse caminhar, buscando refletir e entender sobre isso. Também em Mateus, no capítulo 14, versículo 24 a 33, em que Jesus coloca a passagem da parábola em que ele acalma a tempestade. Ali ele vem nos conduzir ou convidar a de fato desenvolver a fé que move montanhas, que acalma, que faz com que a gente encontre esse equilíbrio, essa serenidade. Jesus nos convida a ter bom ânimo. Bom ânimo, no dizer de Humberto de Campos, no capítulo 8 do livro Boa Nova, é justamente ter fé, ter confiança, ter coragem e fé nesse sentido. Ele convida a ter bom ânimo e a não temer as tempestades. Quando ele traz essa reflexão com Pedro e Pedro começa a afundar, ele vai lá e puxa o Pedro pelo braço e convida ele justamente a encontrar essa fé, porque essa fé vai nos trazer esse equilíbrio. Quando nós temos bom ânimo, não há espaço para ficarmos assustados, com medo, não há espaço para isso, porque esse ânimo, essa fé, ela vai trazer para nós esse nortear, esse desenvolver dessas possibilidades, porque o bom ânimo, no sentido que Jesus coloca, nos repleta de entusiasmo, nos preenche de desejo, de realizações, e nos mostra que nós somos capazes de buscar isso, porque Jesus deixou claro que nós somos capazes, porque nós somos deuses, ou seja, nós temos essas possibilidades de buscar nesse aprendizado que cabe a nós mesmos, buscar nesse altar nosso íntimo, nesse mar alto das questões, esse equilíbrio, vencendo o vento contrário. O vento contrário
São as coisas que envolvem-nos, chega para nos impedir de caminhar, de crescer, de desenvolver, de buscar fortalecer nesses propósitos. Então Jesus quer dizer, com esse exemplo de amor, mansidão e humildade, é que mirando o nosso exemplo, ou seja, buscando seguir nesse propósito, nós vamos conseguir pairar sobre essas vicissitudes, sobre essas dificuldades, ou seja, nós vamos conseguir nos encontrar em equilíbrio, em serenidade, em saber passar por qualquer dificuldade que seja com calma, com tranquilidade, com serenidade, com coragem, com confiança. É nesse sentido que Jesus vem trazer para nós essa reflexão. Então, esta passagem, ela nos convida a essa questão de que é possível para nós acalmar a tempestade que muitas vezes existe dentro de nós, se tivermos bom ânimo e confiança. Na pergunta 911, no Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar assim: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, olha o que ele está colocando, não tem questões aí que mesmo assim, esse esforço para domar, para vencer, nós não somos capazes disso? E os Espíritos vão dizer, há muitas pessoas que dizem, eu quero mudar, eu quero me esforçar, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência de sua inferioridade. E aí ele vai dizer, compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então cabe a nós. Nós temos a possibilidade, nós temos todos esses potenciais de forma latentes dentro de nós. O que às vezes nos acontece, nesse sentido que esta resposta nos traz, como Jesus trabalha na parábola dos talentos, é que nós, em certa forma, acomodados com a situação, aterramos, escondemos ou não trabalhamos para multiplicar essas oportunidades. Lá na parábola, Jesus fala desta multiplicação. A um foi dado 5 e ele saiu para multiplicar por mais 5. Ou seja, se já tem 5 virtudes, não se acomoda com essas virtudes. Busca multiplicá-las ainda, porque nesse multiplicar você está doando de si, fazendo ao outro o que se quer a si mesmo. O outro recebeu esses 2 talentos, essas 2 virtudes, e foi lá e multiplicou. Já o outro preferiu ficar acomodado, olhando para si mesmo, como um narcisista, no sentido de olhar para si mesmo, guardar para si mesmo e não multiplica, não compartilha com o próximo. É nesse contexto. Então, apesar de Jesus ter dito bom ânimo, sou eu, Pedro, em um movimento de dúvida desafiada, Jesus fala assim para Pedro e Pedro ainda duvida. Quando ele vê Jesus vindo, caminhando sobre as águas. Se és tu, faça com que eu vá até ti. Nós ainda estamos esperando que Jesus faça com que nós vamos até ele. Mas cabe a nós ir até Jesus. Quem quiser seguir-me, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus veio nos trazer o ensinamento. Ele não veio nos salvar, como muitos colocam. A salvação é essa fé que move montanhas, que cabe a nós desenvolver, que cabe a nós compreender. Então, por isso Jesus vai dizer para Pedro e para todos nós, nesse sentido, que nós precisamos trabalhar a fé. Ainda somos de pouca fé. Por que somos de pouca fé? Porque dependendo das situações que nos chegam, vai testar em nós a paciência, a tolerância. E aí cabe a nós mostrar se nós estamos ou não com a fé desenvolvida, com essas virtudes trabalhadas. Então Jesus convida, a decisão de aceitar o convite é nossa. Ele convida, aceitar o convite cabe a nós.
todos nós, de certa forma, podemos seguir com Jesus. E agora chegou o momento de entender, de perceber que temos com o Cristo. Qual o caminho a seguir? O que precisamos trabalhar, buscar, construir em nós, para que a gente possa aprofundar nesse sentido e direcionar a nossa vida num novo ano que se inicia, em novas oportunidades que se abrem, para que a gente possa, de fato, seguir adiante, convictos de que estamos nos esforçando para fazer o bem no limite das nossas forças. Agradeço a todos, nosso tempo já se esgotou. Uma boa noite e até a próxima.